Olá, supernovas da internet, tudo bem com vocês? O meu nome é M. Teixeira, se você não me conhece, pega esse dedinho maravilhoso e clica no botão inscreva-se, me ajudando a chegar a 4.000 inscritos. Eu sempre esqueço quantos seguidores eu tenho, acho que eu tenho 3.000 e pouco, alguma coisa assim. Hoje eu vim fazer um desabafo aqui com você, né? Tem umas pessoas que adoram, né, quando eu falo um pouco assim sobre a minha vida. E o canal, mais pra frente, vai ser mais sobre isso mesmo. Dizem que não é bom, né? A gente abordar a nossa vida assim pra muita gente, né? Não é um canal gigante, né? Mas mesmo assim tem gente, né, que vê. Mas assim, eu acho que talvez, né, esses vídeos possam contribuir para alguma pessoa que também às vezes esteja passando pelas coisas que eu passo e também abrir debates, né, pra gente conversar um pouquinho, né? Até porque o canal é sobre mim, né? Então é bacana esse tipo de vídeo. Eu tô usando o Ring Light, né, que é, eu não sei nem falar, Ring Light. Tô usando o Ring Light, preciso fazer umas aulas de inglês urgente, gente. E eu não gosto muito porque eu acho que ele me deixa feia, sabe? Não sei, ele mostra os poros da gente, sabe? Mostra as marcas. Quando a gente não usa, eu acho que eles suavizam um pouco, né? Esse vídeo não vai ter roteiro, né? Então vou tentar falar assim de uma forma mais digna possível, sem errar. Bom, não sei nem por onde que eu começo, né? Bom, eu vou começar pelo ponto, gente, que eu fiquei bem chateada, né? Com uma coisa super natural, né? No budismo a gente fala que tem os três sofrimentos, né? Que é o nascer, o que é o nascimento, o adoecimento e a morte, né? Digamos assim, eu acho que é os três sofrimentos, se eu não me engano, né? E aconteceu uma coisa, né, que eu fiquei muito chateada, que foi com a minha cachorra, né? Tinha uma cachorrinha vira-lata que era pequenininha, né? E ela ficou 14 anos com a gente, né? E assim, eu tô toda torta aqui, tô tentando me ajustar. E aí ela veio de Rondônia com a gente, né? Pra quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo. Ela veio de carro com a gente. E ela era uma cachorra muito querida, assim, sabe? Quietinha, amava caminhar com a gente, sabe? E eu era muito apegada a essa cachorra, né? Os o último ano, né, pra cá, eu fiquei muito em casa, né, também. E eu fiquei muito com ela também, né? Só que eu sempre, assim, gostei de caminhar com ela, né, assim, fazer muito carinho nela, né, assim. Eu perturbava muito ela, tadinha. E, enfim, aí ela sempre foi muito saudável, né? Só que nesse último ano ela pegou um câncer, né? E aí a gente tava tentando tratar esse câncer, né? A gente fez uma cirurgia, e aí em menos de 2 meses, tipo, ela fez a cirurgia e ficou muito boa, né? E aí voltou a caminhar comigo, sabe? Assim, eu achava que tava tudo bem, só que aí voltou o câncer, né? O médico veterinário já tinha falado da possibilidade de voltar. Mas eu achava que ia demorar uns 6 meses, pelo menos, sabe? Mas foi rápido, começou a crescer de novo. E aí ela chegou num ponto onde no último dia que ela esteve aqui, né, que ela dormiu no meu quarto comigo, ela passou muito mal e vomitou, sabe? Enfim, e já amanheceu não andando, né? E aí a gente, depois de já ir no veterinário algumas vezes, né, a gente já pensou assim na possibilidade de fazer eutanásia, né, que o médico já tinha falado, porque a bichinha já estava sofrendo muito, né? E aí foi assim muito pesado para mim, né? Porque se ela tivesse falecido, né, de uma forma mais, assim, menos agressiva, sozinha, talvez, né, talvez eu teria lidado de uma forma mais leve, né, só que como a gente teve que fazer a eutanásia, eu senti isso muito forte em mim, né, então eu chorei muito por uns 3 dias, né, 3 dias, digamos assim. Um dia que eu já tava pensando que a gente ia ter que fazer, no outro dia que a gente decidiu fazer e no dia que fez, né, eu chorei bastante, muito mesmo, fiquei muito mal, né, e enfim. E sabe quando a gente pensa assim, nossa, eu acho que finalmente eu tô bem, sabe assim, da cabeça eu tô me sentindo bem, eu acho que eu tô num caminho bom, né? E aí acontece essas coisas e a gente vê que a gente não tá bem, sabe? Porque eu acho que é como se fosse uma gota de água, a gota de água que faltava, né?
para transbordar, né? E a gente percebe que, na verdade, as coisas não estão bem, sabe? Porque, assim, eu não sei se vocês lembram que eu postei um vídeo ano passado, acho, falando que eu tinha emagrecido, né? Uns 10 quilos, e realmente eu emagreci. Porque eu tinha engordado, né? Porque eu passei por um momento meio difícil, assim, que eu passei por transfobia, né, em relacionamento, e, enfim, né? E eu acabei engordando muito na época, né? E eu peguei e emagreci de novo. Então, tava bem assim, com um corpo bem legal, né? Não que eu esteja feia agora, né? Mas eu tava mais saudável, digamos assim, né? Tava mais magra, a barriguinha mais seca, né? Tudo mais. E aí, eu passei por algumas coisas, né? Uns afastamentos aí. Um afastamento em si, né? Me gerou muita ansiedade, né? De uma pessoa que eu gostava muito, mas eu precisei me afastar dessa pessoa, né? Enfim, isso me gerou muita ansiedade, e aí eu passei por desemprego também nesse meio período, e outras coisas também, né? E foi juntando, sabe? Eu acho que também com o fato de ser uma pessoa trans, né? Porque isso acaba atravessando um pouco nosso bem-estar, né, emocional. Porque a gente sempre passa por alguma situação chata, né? Seja, não sei, para ter um relacionamento, para arrumar um trabalho, é sempre muito complicado, né? E, enfim, né? Como eu falei, eu não vou mais falar sobre a minha transição assim de forma geral, mas, né, alguns detalhes assim eu ainda vou tocar aqui no canal, né? Mas foi mais assim, acho que questão de saúde emocional mesmo, mental, né? Porque também descobri que eu tenho um TDAH, né? E aí, durante esse um ano, né, que eu fiquei assim, eu percebi muitas sobrecargas sensoriais também que eu tinha, né? Por exemplo, eu, se eu escutasse alguém daqui de casa fazendo barulho, né, muitas vezes eu ficava muito ansiosa, sabe? Eu me sentia muito mal, como se eu estivesse sentindo alguma dor, sabe? Física mesmo, com algumas espécies de barulho, né? Por exemplo, né, o pessoal daqui de casa ouvindo TikTok alto, né, ou TV alta, isso me incomodava assim num nível assim que eu sentia como se fosse dor física, sabe? E também esses tempos, né, eu fui numa loja aqui, Soneda, né, Soneda com os amigos meus, e tinha uma luz muito forte e eu comecei a passar mal com essa luz, né? Enfim, isso foi juntando tudo isso, né, e eu acabei engordando, né, engordei uns quantos quilos? Uns 10 quilos de novo, né? Tudo que eu tinha emagrecido eu engordei de novo. E tô do jeito que eu tô agora. Não acho que eu tô feia, né? Mas eu tô num nível assim que não dá mais pra engordar mais, sabe? E como eu danço, né? Eu não gosto de ficar mais cheia, né? Porque acaba atrapalhando, assim, na mobilidade, digamos assim, né? E também eu tomo hormônios, né? Então também a gente tem que ficar controlando nessa questão, né? E aí eu passei esse tempo, né? Descontando muito na comida. E aí acabei engordando, né? E também não teve muitos eventos culturais, né? Porque ano passado e ano retrasado teve bastante eventos. E aí eu ensaiei muita dança, né? Que tava sempre aí na inspiração, porque até evento precisava dançar bem, né? Entregar uma boa apresentação. Então sempre estava ensaiando. Enfim, foi um conjunto de tudo isso, né? Que eu acabei engordando, né? E aí, quando acontece essas coisas, né, que deixa a gente assim meia brocochó, e você vai fazer uma análise, né? Nossa, parece que realmente as coisas não estão indo bem, sabe? Eu engordei, eu tô sentindo falta de atividades artísticas, né? Porque eu sempre amei cantar, dançar, tocar piano, né? Que eu sei tocar um pouquinho, mas parei de fazer minhas aulas, né? Questão financeira, digamos assim. Enfim, sabe, aí você para pra pensar nisso tudo assim, e aí fica tipo um monte, é como se fosse um monte de gaveta bagunçada, né? E aí você tem que parar pra ver e organizar um por um, né, digamos assim. E é complicado, né? Eu fiz uns 2 anos e pouco de terapia, né? E eu tô vendo que eu vou ter que voltar a fazer de novo, né? Eu tô falando muito né, eu tô tentando parar de falar né, mas pelo jeito tá difícil. Enfim, eu acho que um estado assim que me incomoda muito que eu cheguei, acho que eu passei por tantas situações assim de rejeição, de perder coisas, sabe? Perder trabalho,
perder relacionamentos, que eu meio que me tornei uma pessoa assim que eu não consigo mais sentir tantas expectativas com as coisas, sabe? Parece que eu me bloqueio. Se acontece uma coisa boa comigo, eu corto assim um pouco as expectativas para não sofrer se eu perder aquilo, sabe? Aí eu percebi que eu virei uma pessoa que hoje eu não me sinto triste, sabe? Mas eu me sinto anestesiada. Não sei se vocês já se sentiram assim. Como se as coisas não importassem muito, sabe? Tipo, um amigo meu, que eu gosto muito, né? Marcou alguma coisa comigo pra fazer. Aí a pessoa fala que não vai mais poder. Aí eu, tipo, não que eu não goste da pessoa, né? Mas pelo jeito que eu tô hoje, eu percebo que eu me sinto assim, tanto faz, sabe? Tipo, não me sinto. é, Me sinto um pouco triste, me sinto por isso, né? Mas assim, parece que eu tô meio assim, tanto faz, sabe? Não sei explicar pra vocês, mas como se não importasse tanto, né? Mesmo que eu goste muito das pessoas, né? Enfim, e eu passei esse meio tempo assim, meia isolada, digamos assim, né? Primeiro foi porque eu queria, porque eu precisava de um tempo pra mim, né? E foi bom esse tempo pra mim. Só que a partir de um certo momento eu percebi que eu tava me sentindo sozinha, né? E eu desaprendi a conviver com outras pessoas, né? Nossa, olha as coisas que eu falo que eu nem tô verbalizando uma coisa que eu nem tinha pensado que eu ia falar, né? Enfim, aí eu fui pro sul e lá eu fiquei muito sozinha, né? Eu fiquei, tipo, acho que quase um mês sozinha numa casa lá da minha prima, que ela tava morando em outra cidade, né? E foi uma experiência boa e ruim também, né? Porque eu acabei ficando muito sozinha, não conheci ninguém na cidade, né? Só que foi uma experiência muito boa, assim, Foi muito legal essa... Eu acho que eu cresci muito estando sozinho, pelo menos por um tempinho, né? Que eu nunca fiquei. Aí quando eu voltei, eu percebi assim que as pessoas que moravam aqui na minha cidade, né, deu uma esfriada comigo, sabe? Porque, não sei, eu acho que eu fiquei muito tempo sozinha, muito tempo aqui quando eu tava aqui isolada também, sabe? Não corria mais atrás das pessoas igual eu fazia antes, vou fazer alguma coisa, sabe? Não, parei de convidar, né? Acho que envolve tudo isso também, né? E eu acho que eu fiquei mais na minha, digamos assim, né? E aí, esses tempos, né, eu acabei ficando muito mais próxima de certas amizades minhas, e E assim, é uma coisa muito recíproca, né? Que eu tenho com essas minhas amizades, né? São irmãos, né? Digamos assim, um casal de irmãos, né? E eu gosto muito deles, né? Eles moram em outra cidade e eu sempre vou lá. Eles vêm aqui, sabe? Eu tô vendo mais eles do que o pessoal que mora aqui na minha cidade. E tem sido muito bom pra mim, sabe? Eles me tratam muito bem, é, pagam as coisas pra mim, sabe? Não, não sou interesseira, né? Mas assim, você vê quando a pessoa quer te agradar, sabe? E eles são pessoas, assim, um pouco mais... Sou de gêmeos, né? Eu sou canceriana, emotiva, né? Eles são, assim, gêmeos, né? Um pouco mais... Um pouquinho, assim, mais frio que eu, né? Só que mesmo assim, você sabe quando a pessoa quer te agradar, sabe? Eu acho isso muito bonito da parte deles, né? E eu tento, assim, o máximo que eu posso retribuir, né? Ixi, saiu aqui. A luz vai ficar mais forte. Enfim, né? Eu acabei que eu não tô dando conclusão nenhuma pra esse vídeo, né? Mas eu acho que eu só queria falar pra vocês isso, né? Acho que eu tô num momento de novo de reflexão, parece que eu não saio desse momento de reflexão, sabe? E eu acho que eu também tô um pouco cansada, sabe? Porque já faz um tempo que eu tô estudando, né? Eu gosto de estudar, mas sabe quando você, não sei, parece que as coisas não fluem muito pra gente, né? Você estuda e o mercado de trabalho tá complicado, né? Hoje em dia as empresas querem que você faça, entenda de tudo, aí você, nossa, tem que fazer um monte de curso, você tem que fazer, aí eu não sei se eu faço, né, né, quando eu terminei minha pós, né, tinha um monte assim, programa, né, eu sou designer, programas novos para aprender, aí eu não sabia se eu fazia uma faculdade, se eu fazia um curso, sabe, tanta coisa para aprender, sabe, idioma também, que eu nunca tive oportunidade, assim, de estudar quando eu era mais jovem, né. Olha, eu falo como se eu fosse velhona, né? Tenho 28 anos. Sou velha já, né? Quase velhinha. Nossa, tô falando demais aqui.
Acho que esse foi o vídeo mais doido que eu gravei. Enfim, né? E até perdi o foco, acredita? O TDAH tá forte aqui. Enfim, e aí você sempre tá estudando, sabe? E não aparece oportunidades tão estáveis assim de trabalho, né? Porque a conjuntura atual não tá assim, né? Eu acho que a área que eu escolhi também, né, é muito flutuante também. Eu acho que tá bem complicado porque hoje, né, as pessoas têm que fazer várias funções e cada vez mais você tem menos direitos garantidos, né? E é muito complicado, né? E você faz um monte de coisa, tem que estudar um monte, né? E o salário, né? Mas, enfim, né? Eu sou grata pelas oportunidades que eu tive, que eu tenho, né? Mas eu acho que a conjuntura atual mesmo, sabe? Às vezes até médios empresários também, né? Eles pagam o que eles podem às vezes também, né? Porque eu não trabalhei para empresas grandes, né? Só trabalhei para médios empresários, né? Então às vezes é o que a pessoa pode pagar, né? Às vezes não, né? Mas eu acho que na maioria das vezes pode ser que sim, né? Digamos assim. Enfim, né? E você tem que se matar, sabe? De fazer um monte de coisa e você ganha pouco, né? E aí você tem que estudar, e você tem que saber inglês, eu não sei. Aí se você focar muito nos estudos e no trabalho você engorda. Então, nossa, é muito difícil, sabe? Manter tudo alinhado, né? E eu falei de exercício, né? Mas eu nunca fui sedentária, sabe? Eu sempre dancei, fiz caminhada, né? Sempre gostei de estar em movimento, né? Só que eu desconto muito na comida, né? Por isso eu dei uma engordada. Esse vídeo não tem pé nem cabeça, né, gente? Enfim, eu queria muito agradecer a vocês que assistem os meus vídeos, né? E eu espero que vocês compartilhem também as experiências de vocês. Eu entrei em contato, né, faz um tempo aí com uma psicóloga que eu já fui atendida, né? Só que eu acho que eu devo mandar mensagem pessoalmente pra ela, né? Que eu mandei pra secretária já umas 2 vezes, ela não deu retorno, né? Eu sou esquecida, aí eu esqueço de mandar de novo a mensagem pra pessoa, né? Pra lembrar, ei, conseguiu um horário pra mim aí, né? Eu acho que vou ter que voltar pra terapia, né? Não queria, de jeito nenhum, né? Porque meio que você gasta seu tempo, né? Eu preferia estar fazendo outras coisas e você gasta dinheiro também, né? Mas eu acho que é importante, né? Que aí quando acontecem essas coisas você percebe que você realmente não tá bem, sabe? Eu prefiro, tomara que eu consiga fazer com a psicóloga que eu já fazia, né? Mas se não for, se eu não conseguir, eu vou procurar uma outra psicóloga, né? Ou psicólogo. E é isso, né? A minha conclusão é essa. Eu tô no momento de novo de reiniciar, né? Recomeçar. Confesso que eu tô, como eu falei pra vocês, né? Anestesiada, então, tipo assim, meio que as coisas não importam tanto assim pra mim, sabe? Se eu perder, eu não sei se vocês já passaram por isso também, né? Mas acho que foi tanto trauma que eu passei, sabe? Que eu fiquei assim, infelizmente. É isso, gente, meu desabafo. Talvez ainda tem coisa que eu queira falar, mas eu acho que o vídeo já tá muito grande. Não vai ter edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até mais.